Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então um pouquinho aí de colônias espirituais, umbral, seus habitantes, que era um bônus da aula passada que não deu tempo da gente ver, a gente vai estar vendo hoje. Uma leitura muito boa, essa Memórias de um Suicida, para quem não leu. Para quem não gosta de ler, tem áudio, vocês conseguem aí no YouTube, é só baixar e ouvir, mas vale a pena, tá? Recomendo. As bibliografias que foram utilizadas na apresentação de hoje são essas aí, que estão sendo colocadas com relação às colônias e essas aqui com relação ao umbral. Então aí tem aquele Memórias de um Suicida, Cidades Infernais, 5 Dias no Umbral, Abismo, Comédia de Dante, que muitos conhecem. Vamos lá, colônias espirituais. Agora a gente vai para cima, depois a gente vai para baixo. Fiz um resuminho aí para vocês, para ficar mais fácil de vocês estarem entendendo as divisões. A gente pode dividir a quarta dimensão em esferas. Tá? Então tem uma divisão aí de 1 a 12, coloquei o planeta Terra do lado, que tem as divisões do planeta Terra, núcleo interno, externo, manto, crosta, troposfera, até na ionosfera. Então a gente pega lá de baixo os núcleos habitados, o manto seria onde vivem os intraterrenos, que a gente não vai ver por enquanto. Depois você tem um umbral grosso, que é o abismo, depois as trevas, aí a gente tem a superfície, que é onde nós ficamos, que tem aqueles irmãos que ainda estão, não sabe que já morreram. E aí vai subindo, né? Cidades de regeneração, como Nosso Lar, Cidade das Artes, depois a esfera do amor fraterno, as diretrizes planetárias, que já é fora da nossa atmosfera, e a abóbada estelar, que seria o universo. Depois vocês podem dar uma lida nesse resumo aí, para ficar mais fácil. Então, um pequeno resumo que a gente pode falar é a divisão em esferas é para facilitar o estudo, pode ter diferença de autor para autor, uns pode dividir em 7, outros em 12, uns pode colocar, por exemplo, Nosso Lar no umbral médio, outros no umbral superior, mas são convenções, só para facilitar o estudo e o entendimento. Podemos dizer que cada esfera corresponde a um oitavo de frequência ou seus múltiplos, vocês já entendem isso. As esferas mais baixas, que é da zona abissal, é a mais densa, e as mais altas, que são dos diretrizes, é a mais sutil. Conforme vai subindo, a frequência vai acelerando e a dimensão vai ficando mais sutil e vice-versa. Os habitantes das camadas mais baixas conseguem ver o céu, pois as camadas mais altas lhes são transparentes, por estar em outra frequência. Mas, quanto mais baixo, menor a luz. É igual a gente está convivendo aqui no mesmo espaço que a quarta dimensão, mas ela não ofusca a nossa visão do céu. O mesmo acontece com ar, água, vegetação, minerais, animais, alimentação, volitação, ou seja, quanto mais baixo, pior vai ficando mais rarefeito, mais escuro, mais denso, o cheiro vai piorando, então a vegetação vai ficando mais feia cada vez mais para baixo, mais bonita cada vez mais para cima. Mais para cima que a gente fala e para baixo é em termos de frequência, tá, pessoal? Os espíritos das frequências mais altas veem os das mais baixas, mas o contrário não é verdadeiro. Assim como nós temos aí os nossos mentores que estão numa frequência mais alta que vê a gente, e a gente está na frequência mais baixa não vê eles. A entrada em colônias ou cidades trevosas depende de autorização do coordenador ou chefe. No caso das colônias, são os coordenadores e diretores. No caso das cidades trevosas, são os chefes, né? Quanto maior a vontade de praticar o mal ou maior a dívida kármica, mais baixo se situa a morada do espírito desencarnado e maiores as atrocidades cometidas contra eles. Eles são puxados e levados para essas moradas por vibração, tá? A vibração deles levam eles para lá, ou para baixo ou para cima. Quanto maior a vontade de praticar o bem e menor a dívida kármica, mais alta a morada. Então, para onde nós vamos não é escolha nossa, mas depende da nossa vibração kármica.
Construções no mundo astral. Peguei só alguns itens só para a gente comparar. Presença. Então, com relação ao reino da luz, nessas construções, elas vão desde o baixo umbral, que é mais ou menos aqui na superfície da Terra, e algumas, né, no umbral mais grosso, até as zonas celestiais. Já das sombras vai lá do abismo, que é a mais baixa de todas, até aqui no umbral baixo, que seria algumas dezenas de metros acima da superfície. Colônias, normalmente são divididas em todo o planeta. No reino das sombras, né, eles não têm colônias. Cidades, a gente tem cidades em todas as colônias, no umbral médio. Nos reinos das sombras, elas são divididas em todo o planeta, no umbral mais baixo. Cidadelas, também nas colônias, que são cidades pequenas, com poucos espíritos, no umbral das sombras também. Hospitais tem nas grandes e médias cidades físicas, sempre tem 1, 2, 3 hospitais. Nas trevas, não. Posto de socorro tem o Reino da Luz, tem no umbral médio e baixo, nas cidadelas. Em áreas sem construção também tem postos de socorro. Esses postos de socorro, muitas vezes, eles são transitórios, eles mudam de lugar. O Reino da Sombra não tem posto de socorro, óbvio, né? Eles não querem socorrer ninguém. Escolas. A gente tem grandes escolas de aprendizado nas grandes cidades no Reino da Luz. E das sombras também tem escolas, tá, gente? Eles têm nas grandes e médias cidades das trevas também tem escolas. Só que enquanto da luz ensina coisas boas, como fazer resgate e tudo mais, das sombras ensina justamente o oposto, né? Como fazer as maldades aí. Laboratórios. Temos nas grandes e médias cidades os laboratórios da luz. E os da sombra a gente tem geralmente nas cidades que eles têm, cidades das trevas, cidades negras, em cidadelas e principalmente em cavernas, grandes cavernas. Prisões. As prisões da luz geralmente ficam fora das cidades, fora das colônias. E no Reino das Sombras, geralmente as prisões ficam nas cidadelas e nas cavernas, principalmente nas cavernas. Colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais, mundos transitórios, são locais onde grupos de espíritos errantes, ou seja, desencarnados, se estabelecem transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações. Esses locais, porém, não possuem uma rigidez geográfica como acontece nas colônias dos vivos ou encarnados. Estão, na verdade, mais ou menos próximo da Terra, segundo o grau de evolução dos seus componentes, o que rege a formação de colônias e a lei de afinidade. Não vou também ficar lendo tudo, mas a gente vai ver várias colônias. Então, algumas colônias conhecidas que a gente tem, né? Colônia das Águas, que está nessa região aí do Amazonas. As colônias, elas têm uma região mais ou menos delimitada, que a gente vai mostrar, e elas têm mais ou menos também uma especialidade. Não quer dizer que elas façam só aquilo, mas geralmente elas são especializadas naquilo. Então, a colônia das águas, ela tem essa especialidade de desencarnados com problemas circulatórios. Colônia Amigos do Mar, no extremo sul da Bahia, ela tem especialidade de atendimento nas igrejas, nas casas de misericórdia. A da praia, no Espírito Santo, atua na ecologia terrena, desenvolve estudos, mantendo observação atuante no equilíbrio do exercício do oceano. Rogério! Colônia das Flores. Então, a Colônia das Flores, também conhecido como Paraíso das Flores, que está na região de São Paulo, ela é especializada em vítimas de câncer. Colônia Nova Esperança, faz a catalogação de todos os espíritos, está mais ou menos próximo da cidade de Palmelo. Ela geralmente faz primeiros socorros de atendimento, em atendimento planetário, e após o tratamento inicial, ela encaminha para as outras colônias. Colônia Morada do Sol, ali em Alagoas, Sergipe,
especializada em doenças tropicais. Raios do Amanhecer, ali no Amapá, lá em cima, também especializada no mundo espiritual das crianças. No Distrito Federal, a Colônia da Regeneração, Recuperação de Espíritos Mutilados. Colônia do Sol Nascente, no cantinho ali de Goiás com Minas Gerais, especializado na preparação do espírito para a reencarne. Colônia Redenção, ali perto de Salvador, trabalha com laboratórios fluídicos, distribuindo esse fluido para as outras colônias. Colônia das Montanhas, ali no Parque Grande Sertão Veredas. Colônia Bom Retiro, ali no cantinho do Paraná, trabalha com reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico, que fica conhecido também como Colônia das Margaridas, né? Aí tem algumas alas conhecidas dessa colônia, como a ala dos hospitais, dos albergues, escolas. Colônia Moscoso, fica ali também no Espírito Santo. Trabalha com educação da alma, do domínio de si mesmo, ampliando setores de autoconhecimento. Ali no Maranhão, a gente tem a colônia do Rouxinol, na Serra das Alpargatas, onde se tem ali, após longos períodos de enfermidade, as pessoas que tiveram morte súbita ficam por ali. Colônia das Violetas, trabalha cura de enfermidades cardíacas também. Colônia de Gramado, como o nome diz, na região de Gramado, trabalha problemas na coluna vertebral, coordenação motora de pés e pernas. Colônia do Abacateiro, também ali entre Mato Grosso do Sul e do Norte, especializada em enfermidades renais. Colônia Estudo da Vida, como o próprio nome diz, é especializada no estudo da vida, compreensão dos conflitos e desencontros. Colônia Arco-Íris. Colônia Nosso Lar, localizada ali acima do Rio de Janeiro, também especializada em resgates nos umbrais, dá aquele primeiro atendimento, depois distribui para as outras colônias. Colônia Nova Alvorada, possui mais de 250 mil habitantes, e aí depois a gente não vai falar das especializações, mas tem todas essas outras aí que a gente não tem tantas informações. São Sebastião, Perseverança, Instituto de Confraternização Universal, Novos Horizontes, Porto da Paz. Fraternidade do Cálice, do Coração, Essênios, Filhos do Sol, Legião do Reino. E mais uma lista enorme. A gente colocou aí em torno de 58 colônias, tá? Então vocês podem dar uma olhada aí, nem todas a gente tem muitas informações delas. Algumas nós temos livros sobre a vida nessas colônias especificamente. Bom, isso aí é para cima, agora para baixo a gente tem umbral. Para baixo em termos de vibrações, né? Umbral localiza-se no universo paralelo, que é a quarta dimensão, que a gente conhece, ocupa um espaço invisível, outra frequência dimensional, né, que vai do solo terrestre até algumas dezenas de metros de altura da atmosfera. A gente tem as regiões abaixo da superfície também, mas abaixo da superfície a gente vai tratar com outro nome. A gente vai tirar esse nome de umbral e tratar ele de outra forma, como ele é conhecido em várias literaturas. Umbral é um ambiente depressivo, angustiante, vegetação semelhante ao limbo, ambiente sujo, odor desagradável, clima e ar pesado e sufocante. Vegetação varia de acordo com a região do umbral, muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas, árvores normalmente de baixa estatura, troncos grossos, retorcidos, pouca folhagem, possível encontrar alguns tipos de animais e aves desprovidos de beleza. Temos montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântanos, cidades, cidadelas, todas as formas que podem ser encontradas na Terra.
Como os espíritos sejam encarnados, né, eles se agrupam por afinidades, os desencarnados, ou seja, se unem de acordo com seu nível vibracional. Existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Todos possuem espíritos líderes lá nessas cidades, tá? Toda cidade ela é chefiada. No umbral, todo mundo quer ser chefe, tá, gente? Alguns são chamados de chefe, outros de governadores, mestres, potentados, reis, presidentes, imperadores. Os nomes mais pomposos que eles conseguem, os chefes, eles gostam de ser chamados dessa forma. São espíritos inteligentes, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais sádicos, eles conseguem se sobrepor sobre os outros. Então a chefia, ela é exercida pelo poder e pela força e não pelo merecimento. Só que eles usam essa inteligência para a prática do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza, adoram o poder, quase sempre odeiam o bem, e os bons que podem pôr em risco a sua posição de liderança. Bom, se eles não gostam dos bons, toda vez que alguém começa a emanar a luz, eles logo querem dar um jeito, né? Características do umbral, resumidamente, a gente tem predomínio de paixões e ações negativas, o mal, as brigas, eu estou falando do lado dos seres de não luz, porque a gente tem os seres de luz que também estão no umbral para resgatar esses seres de não luz, tá, gente? Então, o mal, as brigas, desarmonias, perturbações generalizadas campeiam nessas realidades. Ociosidade marcante entre seus habitantes, muitos dominam outros habitantes subjugando ao trabalho escravo. Então, quem é mais forte faz os mais fracos como escravos. Através da sua vontade autoritária, perturbadora. Os habitantes se comunicam pelo uso de palavras articuladas. Os seres de luz, eles se comunicam por telepatia, e os seres de não-luz, eles falam, usando a linguagem verbal mesmo, a boca, como se estivessem encarnados. Os obsessores dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam, por meio dos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. Volitação é restrita quando ocorre. Não há deslocamentos significativos, permanecendo entidades próximas ao solo. Eles não têm o domínio da volitação, e mesmo os seres de luz que têm o domínio da volitação, dependendo da região do umbral, é muito difícil volitar, por isso que eles caminham quando é necessário visitar essas regiões. O trânsito está temporariamente interditado às regiões mais elevadas, ou seja, aqueles que estão lá embaixo, eles não têm acesso aos níveis mais altos, onde eles teriam que mudar de frequência e subir a frequência. Eles não conseguem subir a frequência deles e frequentar regiões com as vibrações mais altas. A natureza não oferece beleza, há predomínio de cores fortes e sombrias, uma espécie de névoa envolve as regiões, árvores e animais estranhos, feios, sem visto. Cidades possuem edificações bizarras, pintadas em tons berrantes. As músicas são exóticas e irritantes. Relevo é árido, áspero. Há vales permeados de cavernas, grutas, abismos e pântanos. Comunidades exercem influência direta nos encarnados. Então, muitos desses habitantes, eles exercem influência sobre os encarnados. Habitantes do umbral, verdadeiros farrapos humanos, alguns seminus, outros com roupas em trapos, corpos imundos e feridos. No posto, os espíritos são tratados e orientados, o tratamento pode levar alguns dias ou até meses, continuam livres e podem optar por retornar para as zonas umbralinas, onde fica lá os chefões negros, ou seguir para uma colônia, onde terminarão seu tratamento, passarão a frequentar aulas, cursos, para se informarem sobre sua atual situação após a morte. Um espírito só pode ser ajudado quando deseja com sinceridade ser ajudado.
Não se pode ajudar ninguém à força. Então, aqueles espíritos que estão lá nas zonas umbralinas, jogados lá, por mais que eles reclamem, se eles realmente não se arrependerem, fizerem uma oração, pedir uma ajuda, eles não podem ser ajudados pelos socorristas. Só quando eles realmente se arrependem e pedem ajuda é que os socorristas têm acesso a eles. Isso acontece porque se levar um desses espíritos para um posto de atendimento, para um hospital, para uma cidadela, eles vão causar muita bagunça ali dentro. Porque assim que as necessidades iniciais deles forem atendidas, eles vão se revoltar e começar a criar o caos ali dentro daquela comunidade que tem uma vibração totalmente diferente da vibração deles. Samaritanos normalmente resgatam então esses sofredores usando médios ou projetores astrais fora do corpo, né, quando esses projetores estão dormindo, utilizando a energia do cordão de prata para se tornarem mais densos e puxar as pessoas. Você dá um passe e isso muda o padrão vibracional daqueles espíritos que vão ser resgatados. Então, logo isso acontece, samaritanos que não tinham acesso devido à diferença vibracional conseguem pegar o resgatado e levar para um hospital extrafísico. Aí começa um tratamento energético, puramente de luz, para desintoxicar os chakras extrafísicos daqueles corpos energéticos, tratamento psicológico para fazer com que o espírito entenda a sua situação e consiga sair daqueles problemas, uma ideias. E também depois a gente tem em sequência uma terapia para que a pessoa se livre da autoculpa, que muitas vezes ela se prende no umbral pela autoculpa. Precisa entender que Deus não condena ninguém. Um alerta é o seguinte: os campos vibracionais inferiores que envolvem as criaturas caídas envolve também o socorrista. Caso este não se encontre devidamente preparado, poderá perecer ou ser acometido de mal súbito devido ao choque com as emanações inferiores. Portanto, não é qualquer um que poderá participar de empreitadas de socorro em ambientes do astral inferior, adentrando abismos insondáveis. Então, aqueles projetistas que trabalham ou conscientes ou inconscientes, não são todos que podem fazer esse tipo de trabalho. Laboratórios. Nos umbrais, principalmente nas regiões mais baixas, onde se situam as trevas, existem muitos tipos de laboratórios. A gente coloca alguns aí só para vocês terem uma noção dos tipos que são possíveis. Então, a gente tem laboratórios de computação, onde são desenvolvidos programas de dominação da mente para chips e antenas, que nós já estudamos nos recursos tecnológicos que existem nas trevas. Laboratórios de implante, onde são levados os encarnados em desdobramento durante o sono para implantes de chips e outros. Geralmente, esses desencarnados são levados, eles têm algum comprometimento moral, tá? Se o espírito é um espírito de luz, eles não conseguem levar ele à força. Ele tem que ter algum tipo de pacto, algum tipo de aceitação com esses seres das trevas, então, normalmente, eles vão de boa vontade, mesmo que, às vezes, sendo enganado, achando que está fazendo outras coisas. Laboratórios de hipnose, onde são levados encarnados em desdobramento para sessões de lavagem cerebral. Então, a gente tem verdadeiros terapeutas lá que aplicam sessões de lavagem cerebral nos desencarnados desdobrados. Mesma coisa vale aqui. Todos esses que são levados, eles vão por afinidade e por concordância. Tá? Não são levados amarrados e à força. De aparelhos, onde são desenvolvidos novos aparelhos para serem utilizados para manipulação de encarnados e desencarnados. Então, eles desenvolvem equipamentos deles, servem tanto para os desencarnados, que estão ali como escravos deles, como as seclas, quanto para os encarnados, que é colocado ali no duplo etérico, ou no corpo astral. Laboratórios de energia, onde são levados encarnados e desencarnados para extração de fluido vital de baixa vibração que são usados para revitalizar os serfões e materialização de suas construções. Então, os corpos astrais, sejam desencarnados ou desencarnados, eles funcionam como baterias de energia. E os cientistas das trevas, eles desenvolveram uma tecnologia onde eles conseguem extrair essa energia e guardar elas em bancos de energias, onde depois eles podem distribuir isso daí como se fosse verdadeiros bancos de sangue, mas na verdade são bancos de energia. De pesquisas genéticas,
Estes são os piores, espíritos aprisionados são violados, desvitalizados, esquartejados, os seus DNAs são modificados muitas vezes para tipos animais, para tipos híbridos, são zoantropizados, torturados e todo tipo de horrores, tá, gente? O que vocês se lembram que é mostrado ali nos campos de concentração nazista é só uma projeção muito tímida do que acontece nesses laboratórios lá, das regiões mais baixas do umbral. Sempre que possível, as equipes de resgate invadem esses locais, resgatam os escravos e cobaias, destroem os laboratórios. Muitas vezes os corpos estão tão danificados, os corpos astrais, né, que têm que ser exilados para orbes primitivos. Existem casos que a gente vai ver mais para frente que eles são tão drenados e destruídos que o corpo astral não existe mais, ele é totalmente destruído, então sobra só o corpo mental. E aí esses seres totalmente deformados, eles têm que ser exilados para outros orbes primitivos para começar de novo ali no ciclo evolucionário até chegar numa condição de desenvolver um perispírito hominal novamente. Só que tem uma mensagem, ninguém colhe o que não plantou, mensagem do espírito Ranieri, né? Ou seja, esses espíritos que chegam nessas condições são aqueles que persistiram aí no caminho errado por milhares e milhares de encarnações. Também uma mensagem aí do livro O Abismo, de André Luiz. Irmãos decaídos de alto nível intelectual desenvolveram a tecnologia própria de captação e armazenagem de energias sutis emanadas dos seres encarnados, também dos desencarnados. Essa energia astral captada possui qualidades diferenciadas de acordo com o tipo de emoções que provoca a sua emanação. Então a energia ela pode ser contaminada pelo medo, pela fúria, pela raiva, pelo ódio. Então ela é qualificada do mesmo jeito que a gente tem os tipos sanguíneos, tem os tipos de energia também. Geralmente são estímulos grosseiros que provocam as emanações astrais que são captadas. As emanações superiores e sublimes das criaturas não interessam a esses tipos de seres. Por serem de vibração superior, ficam fora do alcance de sua baixíssima vibração. Então, eles não fazem captação de pessoas que estão equilibradas, que estão vibrando amor, caridade, porque essas emanações eles não conseguem aproveitar, não conseguem processar elas. Do livro aí, Zonas Abissais, a gente tem um trechinho, só para vocês verem a questão da destruição do corpo astral, né? Então, pegando aí só um parágrafo, a gente começa lá, forças contrárias da luz. Daqui partem raptores treinados, comandados para subir à superfície pelos túneis e capturar espíritos, cujos corpos foram bombardeados por substâncias químicas e desencarnados de forma violenta. E aí o André pergunta, né, são viciados em drogas e traficantes? Sim. Então essas substâncias químicas são vários tipos de vício. E o desencarne violento geralmente é assassinato, confronto com arma, esse tipo de desencarne. Esses mesmos os quais nos referimos. Os raptores arrastam-nos até a superfície e agarram suas vítimas, arrastando-as até os laboratórios. Então vocês veem que essas vítimas são espíritos e almas extremamente comprometidas com o mal, que estão encarnadas e desencarnam dessa forma. Aqui são, e alguns nem desencarnam, tá? É buscado o corpo astral e depois ele acorda e o corpo astral volta. Aqui são induzidos ao sono até que chegue a hora de submetê-las às experiências cruéis. Aí o sono, no caso, são sono astral. No mesmo instante em que Ranieri fala, chega uma ratazana imensa, trazendo entre os dentes o espírito desacordado de uma mulher. Meu irmão, aquela ratazana é um robô, um espírito humano deformado ou uma forma pensamento? Aí a resposta, são seres humanos, que na execução do trabalho degradante de percorrer túneis e esgotos no astral, abaixo das favelas, isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá, gente? Essa história que está sendo contada, a serviço do mal, perdem a forma humana e adquirem a aparência dessas imundas criaturas da natureza. E aí a gente estudou aquela questão da zoantropia.
Então, esses seres, com essa baixa vibração e com esse tipo de atividade, né, esse livro está dizendo o seguinte, ó, de tanto fazer isso, eles acabaram adquirindo a forma de uma ratazana, mas é um ser humano. E aí, num outro trecho, aí aqui vai falar de ratazanas também, mas aqui nesse caso não são de seres humanos, aí são de ratazanas astrais que trabalham para as trevas mesmo. Suas mães chegavam vez por outra, suas mães eram as ratazanas que foram buscar alimentos, trazendo entre os dentes pedaços de corpos e depositavam no meio dos filhotes, que avançavam sugando o corpo em decomposição. Bom, essa história aí conta o seguinte, que lá naqueles laboratórios, depois que os corpos eram desvitalizados, não tinha mais energia, era feito todo tipo de experiência, eles eram descartados numa pilha de espíritos ali que não servia para mais nada. Então essas ratazanas iam lá nessa pilha, onde estavam esses corpos descartados e buscava eles, só que buscava aos pedaços, né? Então, presos a cada ninho, várias feixes de fumaça negra ligavam-se aos ratinhos. Dr. Cruz, aí no caso é o Oswaldo Cruz, desencarnado, que estava nessa história aí, retirou de dentro da maleta uma espécie de aspirador de pó, saiu aspirando aquela fumaça negra que pairava sobre os ninhos. Em seguida, passava para os enfermeiros que armazenavam em frascos com rótulos. Levaram algum tempo nesse trabalho, enquanto Ranieri explicava. A fumaça que vedes é o campo mental inferior das criaturas que tiveram o seu corpo astral devorado por essas ratazanas. Encontram-se agora em estado de degeneração profunda, pois o corpo astral foi quase totalmente destruído. Nos ninhos são coletados esses resíduos dos corpos. Quando não mais é possível fazê-lo, alguns filhotes são sacrificados e o conteúdo de seus estômagos são retirados, resíduo necessário para iniciar a recomposição do corpo astral. Materialização de reptilianos. O que geralmente ocorre, então, muitos desses laboratórios, geralmente eles são dominados, chefiados e coordenados por seres reptilianos, que a gente estudou lá, os arcontes, né? O que geralmente ocorria em rituais secretos de magia negra pode ocorrer à luz do dia desde que haja liberação de certa quantidade de energia inferior por um grupamento de encarnados. As festas que existem atualmente, com música estridente, drogas e álcool, são ideais para a materialização desses reptilianos. Só que quando eles se materializam, eles não se materializam como reptilianos, eles se materializam com a forma humana para enganar as pessoas. É sempre alguma vítima, né, pois algumas vezes necessita de energia extra, então sempre alguém vai morrer ali para eles usarem aquela energia. Formas de resgate, tá, gente, nessas zonas aí. As armas usadas quando o resgate é no umbral, em local dominado pelos seres de não-luz, incluem lança-raios. Esses lança-raios parecem aqueles aspiradores de pó de carro, aqueles pequenininhos, que apertam um botão, eles soltam um raio, então, e vai na direção daqueles entes de não-luz. Ao levar esse choque, eles têm a impressão de que eles estão morrendo. Aí eles começam a estrebuchar, caem no chão, e muitos deles desacordam e vão acordar muitas horas depois. Redes magnéticas, que é semelhante a uma rede de pesca, só que ela emite um pulso elétrico que imobiliza os espíritos, são usadas geralmente para recolher os espíritos e levar eles depois. Lanças, geralmente são usadas mais pelos romanos, que também fazem parte dos samaritanos. Elas, além de perfurar, elas emitem raios também que podem desacordar os espíritos. Escudos magnéticos, equivalente como se fosse um guarda-chuva, quando ele é acionado, ele cria uma tela na frente daquele ser de luz que protege ele contra ataques, por exemplo, pedras, coisas que são lançadas contra eles. Ela é totalmente invisível, mas ela cria uma barreira ali que não deixa nada passar. Bombas de luz são artefatos usados para invadir alguns laboratórios, algumas cidades, porque as cidades são cercadas por grandes muros e portões, e os laboratórios também têm portas, às vezes muito fortes. Eles jogam essas bombas lá, essas bombas explodem como uma forma de luz, criando uma passagem para que aquele grupo de resgate entre.
As granadas, elas são como as granadas que a gente tem aqui mesmo, só que elas emitem também luz em um pó, que esse pó ele invade o ambiente e desacorda todos os espíritos que estão ali dentro. Então eles desmaiam e as equipes de socorro entram lá dentro e colocam eles em macas e retiram. Os espíritos que têm que ser adormecidos ou que não têm condições de andar são levados em macas até o transporte. Então, quando é feito um resgate, se o espírito consegue andar, ele vai andando. Se ele não consegue andar, ele tem que ser colocado numa maca. Então, você tem as macas de campanha, que são carregadas por 2 socorristas, parecidas com aquelas do SAMU, e algumas mais modernas, são as flutuantes, que são como aquelas dos filmes de ficção, que ela vai deslizando no ar. O transporte. Com relação ao transporte, depende do local, ou seja, o nível do umbral, do tipo de socorrista, né, dos recursos, podendo ser portais dimensionais. Esses portais é como aquele que tem lá naquele filme Doutor Estranho, que ele faz lá um giro com a mão lá, invoca um portal, abre como se fosse um espelho, ele entra de um lado e já sai numa dimensão totalmente diferente num outro local. Pode ser um túnel de luz ligando 2 pontos específicos, com locais para transportes, locais para sentar, macas. Esse daí é como se fosse um túnel mesmo, só que ele é feito de luz. Imagina, por exemplo, o transporte que é feito hoje de dados através de fibra ótica. A fibra ótica ela transporta luz na velocidade da luz. Então você coloca dados ali vamos supor, aqui em Franca, transmite para a China e ela vai em questão de fração de segundos, mas ela vai por dentro dessa fibra ótica como luz. Esses túneis de luz funcionam dessa forma. Várias cidades socorristas em colônias, eles têm pontos de luz ali, portais de túneis que são ligados a várias cidades na Terra, tá? Então você pode ter por exemplo, lá em Nosso Lar, tem uma porta que tem um desses túneis de luz que está ligado aqui em Franca, por exemplo. Carruagens puxadas por cavalos, pode acontecer que num umbral muito denso também, em vez de usar esses recursos aí, pode usar carruagens para entrar e vai resgatando individualmente essas pessoas, vai uma coluna de soldados de cada lado das carruagens para fazer a proteção. Esse tipo de resgate vocês vão conseguir ver naquele livro Memórias de um Suicida, lá descreve muito bem como é que funciona dessa forma. Os aerobus, que é muito utilizado em todas as colônias, esses aerobus também eles podem descer até os umbrais, eles são enormes, cabe ali dezenas ou até centenas de espíritos, dependendo do aerobus que é utilizado. Eles estacionam no local onde está sendo feito o resgate, os socorristas levam ali os espíritos lá para dentro, depois ele vai para as colônias. Pode ser por naves espaciais, hoje está sendo muito utilizado isso daí. Os irmãos galácticos eles têm trabalhado muito intensamente no esvaziamento do umbral. Então eles chegam com as naves, ela pode ficar flutuando e eles subirem por um raio trator, ou então eles podem descer uma rampa e subir as macas por aquelas rampas. E aí depois as naves vão para onde elas têm que levar aqueles espíritos. Bom, falando nisso, para onde que são levados então esses espíritos resgatados, né, gente? O destino é muito variável. Depende do local onde foram resgatados as almas, da integridade do perispírito, da periculosidade daquelas almas resgatadas e se demonstra vontade sincera de reformar seus atos, podendo ser postos avançados, que tem muito, e geralmente a maior parte dos espíritos resgatados no umbral passam primeiro pelos postos, antes deles irem para todos os demais locais. Então, quando não há hospitais na região ou precisa de recobrar a consciência, geralmente não tem outro lugar a não ser os postos avançados. Hospitais de campanha têm menos recursos, são montados em locais de batalhas, geralmente batalhas da luz com as trevas, tá, gente? Onde tem muitos feridos ali. Grandes operações de resgate de escravos e sobre centros e terreiros de umbanda. Então, muitos locais que não dispõem de hospitais, onde é feito esse transporte, tem em cima deles alguns centros, então tem esses hospitais provisórios, terreiros de umbanda também, que eles vão resgatando aqueles espíritos desorientados e faz um primeiro tratamento ali, manda depois para um posto e depois vê para onde que ele vai, ou retorna para o umbral ou vai para uma colônia. Hospitais de reabilitação
tem todos os recursos, são estruturas definitivas, existem somente, os de campanha são provisórios, eles são montados e desmontados. Existem os definitivos, então, existem médias e grandes cidades, não tem pequenas cidades, povoados ou regiões que não são habitadas. Normalmente são levados para lá aqueles espíritos que têm algum merecimento, que já têm alguma consciência dos erros que foram praticados, que têm algum arrependimento desses erros. Quando eles têm pequenos refazimentos nos espíritos ou corpos de energias, ou alguns que fazem recuperação de energias feitas em centro espírita. Então, muitas vezes, aquelas cirurgias feitas nos centros que nós temos aqui, à noite, aquelas pessoas vão para esses hospitais para fazer a continuidade do tratamento e depois elas voltam, quando elas acordam, elas voltam para o corpo. Escolas de reajuste tem normalmente em colônias, os espíritos que vão para lá não têm direito a sair, até que eles completem os estudos, que podem demorar alguns anos, são para aqueles que eram das sombras, trabalhavam do lado da sombra e concordaram sinceramente em se modificar. Temos as prisões, geralmente em naves, na parte escura da Lua ou em algum planeta específico para prisões, dependendo do grau de periculosidade. São para espíritos de altíssima periculosidade e que não aceitam se modificar ou que precisam de um local provisório até que eles sejam julgados com relação aos crimes deles. E depois a gente tem o exílio, né, que está acontecendo em massa no nosso planeta. Eles vão para outros orbes inferiores à Terra, são para aqueles que já não têm nenhuma condição de recuperação de seu perispírito, igual a gente viu lá das ratazanas, né, que perdeu completamente o corpo astral, ou que tenham vibrações muito baixas para um planeta de regeneração. Ou seja, se eles ficarem aqui, eles não vão se adaptar a esse planeta. E eles vão atrapalhar os que estão em evolução. Exemplos, magos negros, cientistas abissais, ovoides, espíritos antropizados, escravos muito deformados em experiências de laboratório, espíritos que não conseguem perdoar, viciados reincidentes em várias reencarnações. Um comentário aí de Bezerra de Menezes, em um dos livros, sobre resgates, né? Então a pergunta, o irmão é dos postos de socorro especializado onde as almas bizarras que são resgatadas dos abismos são encaminhadas ao exílio? É a pergunta. Aí o Dr. Bezerra de Menezes responde, nem sempre as almas que saem dos abismos receberão socorro de postos de luz. Algumas seguem diretamente para as naves prisões e partem em direções a planetas inferiores à Terra. São almas rebeldes e renitentes no erro. Bom, e aí a gente vai descendo mais um pouco, a gente chega nas zonas abissais, essas regiões ainda inferiores aos umbrais, ou seja, pior do que os umbrais, onde o domínio sobre o ser imortal é cada vez maior, o ser se afasta cada vez mais da sua natureza iluminada como filho de Deus, e aos poucos vai perdendo partes superiores do seu próprio ser. É preciso esclarecer que existem postos de socorro perto de algumas dessas regiões, mas quando elas são muito baixas, nem posto de socorro é permitido que aconteça, tá, gente? Característica das zonas abissais. Podemos dividi-las de acordo com os seres que habitam em trevas e abismo. Os abismos podem ser tanto nas zonas de terra quanto nas zonas marítimas. É muito comum cidades nos abismos marítimos. A gente sabe que a gente tem aí regiões no mar onde a gente tem quilômetros e quilômetros de profundidade. Nesses locais, geralmente tem cidades das sombras, que são consideradas cidades abissais. Ambas abaixo da superfície da crosta terrestre, então a gente sempre considera o nível do mar, tá? Domínio de magos e draconianos. Então, os reinados e potentados eles são divididos entre essas duas espécies, que são os draconianos ou reptilianos, e os magos. Então, eles brigam ali pelo domínio, algumas vezes eles fazem acordos, e em outras vezes eles brigam entre eles. São nesses locais que se localizam os laboratórios de pesquisa genética do governo oculto,
grandes cavernas com muitos escravos e rituais indescritíveis de crueldade. As trevas é um local de baixíssima vibração só permitido para poucos médiuns desdobrados e equipes socorristas especializadas em confrontos com seres desses locais. Então, nem todo médium pode ser desdobrado para lá e nem toda equipe desencarnada pode ir lá. Tem equipes especializadas só nesses locais. Os chefes dessas áreas não sobem à superfície, mas mandam seus asseclas para fazerem os serviços. As regiões mais profundas é chamada de abismo e não é permitida a encarnado. Então, no abismo, nem um tipo de encarnado pode descer, somente desencarnados, e mesmo assim, alguns que têm luz, porque alguns desencarnados que não têm uma luz suficiente, não têm um passaporte de um anjo protetor, um arcanjo, também, se for lá, ele pode ser capturado. Então, no abismo não há luz, nem vegetação, nem animais, porém quase todos os seus habitantes são zoantropizados, ou seja, quase todos são em forma de animais, de árvores, de pedras. Os seres são presos nesses locais, são torturados de forma contínua e violenta, sendo sugados e descartados após o consumo de seu corpo astral. Porém, os que lá estão são aqueles que praticaram os maiores delitos contra a lei do Criador. Ou seja, nada é por acaso, né? Eles estão lá porque eles estão colhendo o que eles plantaram, sendo que o arrependimento não alcança essas almas. Geralmente, os seres que estão no abismo, eles não têm o arrependimento. Então, por isso que depois de milhares e milhares de anos ali de sofrimento, eles são deslocados para outros orbes para começar de novo. Todos os seres que frequentam essas zonas, mesmo como escravos cobaia, lá estão por suas frequências vibratórias, pois na lei divina não existem injustiças. Aí tem um inserto também de um livro, só para vocês verem um trecho, né? A serpente, esse aqui é o Abismo, o livro. A serpente possuía cara de homem e nos olhava com olhos chamejantes. A cara presa, a casca deixara ver um ser humano escravizado à terrível prisão, prisão que era o próprio corpo, né? O olhar de Ofídio era de tristeza e dor, 2 lágrimas rolaram tristes. Piedade, piedade, suplicou, com acento tristonho. Não pude deixar de chorar, estranha comoção dominou-me o ser. Como te chamas? Interroguei. Por que desejas nome? Aqueles que caíram tanto não têm nome. Contemplei assombrado e cheio de dor. Por que vives assim escravizado à roupagem de serpente? Egoísta e mau, reduzi meu corpo espiritual à forma rastejante que vês. Jamais tive pensamento de amor para quem quer que seja, e nunca estendi a mão ao pobre ou ao sofredor. Por que está aí? Interroguei. Outro trecho. Perderam a forma humana. Isso é outra história, tá? Degradados pela permanência no mal, desceram até o mais profundo abismo e não têm mais corpo espiritual. Por isso, não poderão reencarnar tão cedo. A bondade divina, porém, permite que estacionem nessa massa difusa, informe e vaga, que conterá por muitos séculos e milênios. Nos braços amorosos da terra e em seu seio de mãe, lentamente se recuperarão para reiniciar a marcha de volta. Estão na profundidade e anseiam pela superfície. A superfície para eles é a superfície da terra, onde os homens vivem e representa para essas criaturas uma espécie de céu. Outra história. Depois de gritos horríveis, tristões de angústia sem fim, surpreenderam os primeiros berros, gemidos alucinantes, surdos, gargalhadas, choros verdadeiros loucos. Deixavam-nos voltar à superfície, deixe-nos, anjo do abismo. Eles estavam vendo, no caso era André Luiz, eles viam André Luiz como se fosse um anjo, né? Encheram-me os olhos novamente de lágrimas. De repente, porém, um vozeiro diferente sucedeu ao tumulto anterior. Estalos estranhos como de chicotes de capatazes a zorrarem escravos na senzala. Raios cortavam o espaço e uma onda subhumana recuou espavorida. Que isso? Interroguei. São os dragões, esclareceu Orcus. Orcus é um dos anjos que estava acompanhando lá. Os terríveis dragões, perversas entidades que governam estes ermos
com intensa crueldade, incapazes de cumprir as leis de Deus. Outra história. São homens, exclamei fora de mim, levando as mãos que soltara de orcos, sentindo a minha cabeça estava dando voltas. Profunda repugnância dominou os sentidos. Rajadas vibrações inferiores, descontradas e terríveis, partiam daquela criatura e atingiam-me em cheio. Pensei morrer mais uma vez. Não fosse orcos e provavelmente teria caído inconsciente no lamaçal infecto, cor amarela transparente como a das rãs ou verde escuro gelatinoso e às vezes vítreo, como dos seres que vivem nas trevas na umidade. Eu não poderia contemplar por mais tempo aquelas fisionomias angustiadas. Que coisa horrível. Como podiam as criaturas humanas descer tanto na escala espiritual? E, infelizmente, qualquer um poderia chegar naquele estado. Então, isso daí é uma história sobre homens rãs que tinham deformado totalmente o corpo. Gente, que a bondade dentro de mim seja sempre maior que toda maldade ao meu redor. Uma mensagem do Buda. Falando em abismos e umbrais, essa mensagem ela é bem, né, ela se encaixa bem no que a gente falou aí. E aí, quem gostou dá joinha,